Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu tava doida pra poder ler. Um livro que foi lançado em maio, que eu tava assim interessada, que quando eu li a sinopse eu falei, putz, isso daí é minha cara, eu acho que eu vou gostar, tem potencial, sem contar que é uma edição linda, belíssima, de luxo. Ou seja, estou falando de Terra Faminta, o livro novo do Andrew Michael Hurley, que eu acho que assim falando do autor, que foi lançado pela Intrínseca agora em maio. É um livro que eu tava muito ansiosa pra poder ler. Mas antes de a gente conversar um pouquinho mais sobre esse livro daqui, já aproveita pra você poder se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E também convite pra vocês me seguirem nas redes sociais. O Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Rúvia, e eu também faço live de leitura lá na roxinha com Escritora Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Aqui em Terra Faminta nós vamos ser apresentados ao casal Juliet e o Richard, que os dois estão passando por uma fase muito conturbada, não só dentro do relacionamento como na vida em si, porque o filhinho dele de 5 anos morreu tem 6 meses e os dois estão lidando com uma grande dificuldade em relação à perda do filho, a relação mútua, que os dois estão sofrendo bastante disso à sua própria maneira. E o que deixou tudo isso mais difícil para eles, não apenas a morte do garoto, e sim porque antes do filho deles morrer, o garoto estava agindo de uma forma muito agressiva, com atos muito violentos, de uma forma muito estranha que os pais não conheciam, não reconheciam o filho nesses atos. Então, tudo isso tornou uma situação muito mais traumática para os pais, para a Juliet e para o Richard. Dessa forma, a morte do garoto acabou afetando bastante a relação dos pais, como é que eles levam sua vida, e cada um está lidando com o luto à sua própria forma. A Juliet, ela praticamente não sai mais de casa, ela pegou todas as suas coisinhas e se mudou pro quarto do filho falecido, onde ela fica fazendo gravações porque ela acredita que o espírito do garoto esteja por lá, que o espírito do garoto esteja tentando se comunicar com ela. Ela quer provar toda forma que ela tá certa, que o filho ainda tá por lá, que ela consegue sentir as energias, as vibrações, que ele está se comunicando com ela. Enquanto isso, o Richard ele tenta não pensar muito na morte do filho, no que aconteceu com o filho no passado, desses atos muito agressivos, violentos, bizarros que o filho estava cometendo, e ele tenta focar mais no trabalho para ver se ele consegue esquecer de todas essas coisas que estão acontecendo, para ele tentar focar mais no trabalho. Basicamente, o trabalho do Richard, ele está escavando as terras da região para tentar encontrar um pedaço de um carvalho que é milenar, que é famoso, que existem várias lendas sobre esse carvalho na região. Que eles moram lá na região de Steve Acre, que é uma fazenda lá no interior da Inglaterra, uma área mais rural lá na Inglaterra. E basicamente nessa região antigamente um cavalo muito grande e que as pessoas utilizavam para enforcamento, para enforcar outras pessoas. Até que num belo dia o carvalho secou e a região meio que ficou infértil, um pouco improdutiva, de forma que muitas pessoas acreditam que existe uma maldição na região, alguma coisa maligna acontecendo na região. Porém, no momento, o Richard ele acaba sendo bem cético em relação a essas coisas. Sendo assim, em Terra Faminta, nós vamos acompanhar o dia a dia do Richard e da Juliet, dos dois lidando com o luto à sua própria forma. Da Juliet, crente que o filho ainda está vivo, que o filho está por lá, que o espírito está se manifestando. E o Richard, ao mesmo tempo que ele quer ajudar ela, ele quer que a esposa fique bem, ele não sabe ao certo como fazer isso, de como ela pode melhorar, até porque ele acha que essa obsessão que ela tá com o filho, com o espírito do filho, não tá fazendo bem pra ela. Então já vê essa questão da dificuldade um pouco do relacionamento dos dois, do Richard querer ajudar, mas não saber exatamente como, da Juliet obcecada por esse filho. A gente também vai descobrir um pouco das lendas, do folclore, das maldições da região, que querendo ou não, tem uma ligação com o filho deles, das ações que o filho dele cometia, porque tá tudo, acaba tendo uma ligação entre os fatos. E nós também vamos conhecer um pouco do passado da Juliet e do Richard, do casamento deles, e também do filho deles, do que estava acontecendo com o filho deles, porque aparentemente ele era uma criancinha normal, mas cometia atos extremamente violentos, brutais, bizarros, que deixavam as pessoas assustadas, e trabalha muito com esse terror psicológico. Gente, eu não vou mentir pra vocês, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse livro, Terra Faminta, eu fiquei um pouco assustada com as opiniões muito negativas que eu vi sobre esse livro, porque de uma forma geral é um livro que não está agradando a muitas pessoas, mas pra mim, de certa forma, acabou funcionando. Foi uma história que eu fiquei com medo de acabar não gostando, mas deu que eu gostei, principalmente pela segunda parte, porque esse livro é dividido em 2 partes, eu vou falar mais sobre isso. Mas eu senti que a segunda parte, o medo que eu senti, também toda essa edição gráfica que acaba ajudando muito na história, nos seus sentimentos, nisso de você sentir um medinho ou não,
Tudo isso contribuiu para que eu gostasse desse livro, para que esse livro funcionasse comigo. Porém, ao terminar de ler, eu percebi que apesar de ter funcionado comigo, esse não é um livro que vai funcionar para todos. Mas eu gostaria que vocês ficassem aqui para poder conhecer um pouco mais desse livro, porque de fato eu achei a história muito interessante. Como eu falei, esse livro daqui é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Pessoalmente, a primeira parte eu achei a escrita leve e fluida, mas não me deu muito medo, não brincou muito com o meu psicológico. Já na segunda parte, quando o autor começa a explorar mais do passado da família, das coisas bizarras que a criança fazia, que era uma criança bem demoníaca, bem assustadora, que a própria mãe tinha um pouquinho de medo do filho, só pra se sentir um nível. Aí que eu comecei a sentir um pouco de medo, que esse terror psicológico ficou mais forte pra mim e funcionou demais. E outra coisa que me chamou a atenção no livro é que ele não tem divisão de capítulos. Você só tem divisão de parte 1 e parte 2, mas não existe essa divisão certinha de capítulos. Só vai passando, a história não é dividida em capítulos. Você consegue perceber quando é o passado e quando que é o presente, que os tempos ficam bem marcados, mas não tem essa divisão de capítulo. Quando eu vi que o livro não tinha essa divisão de capítulos, eu fiquei um pouco receosa, porque recentemente eu li Nossa Parte de Noite, que também só tem várias partes. O livro é dividido em 5 partes e não tem capítulos. E às vezes eu sentia que não fluía muito bem e eu fiquei receosa da mesma coisa acontecer aqui com esse livro, de não fluir tão bem. Porém, um livro pequeno, tem em torno de quase 200 e poucas páginas. Deixa eu conferir aqui, são 232 páginas, então é um livro pequeno, então eu senti que essa ausência de capítulos na organização do livro não afetou tanto, porque é uma escrita fluida e que o autor demarca muito bem os tempos. Esse daqui é o presente, isso daqui aconteceu no passado, então não foi uma coisa que me atrapalhou. E como eu disse anteriormente, a segunda parte do livro foi decisiva para que eu gostasse da história, porque na primeira parte a gente ainda está sendo introduzido para os personagens, do que está acontecendo, a gente vê essa obsessão da Juliette com o filho para poder provar que o espírito do garoto ainda anda por lá, que ele tá por aí. Enquanto isso, na segunda parte, eu senti um pouco mais desse terror psicológico, a gente vai descobrir sobre o passado da família, do que estava acontecendo com esse garoto, que ele era bem bizarrinho, tinha uns trecos que, tipo assim, você lia o que ele fazia, você ficava assustado. Então eu senti que a segunda parte do livro mexeu muito mais comigo e foi responsável para que eu gostasse tanto do livro. A primeira parte do livro é boa, é fluida, mas não te dá aquele medo, não te dá aquele medo que você está esperando de um terror psicológico que mexe com sua mente, com suas sensações e emoções. Eu diria que a primeira parte do livro acabou sendo bem morna, enquanto a segunda parte para mim trouxe mais sentimentos, mexeu de fato comigo e que de fato foi responsável para que eu gostasse dessa história, para que mexesse comigo e também para que eu desse uma boa nota do livro, para que esse livro funcionasse comigo. Então a primeira parte estava boa, mas eu sentia que faltava aquele sabor, aquele tempero, e o que estava faltando na primeira parte foi entregue na segunda parte, ao meu ver. E eu acho que é impossível falar de Tarefa Faminta sem falar dessa edição aqui de luxo que a Intrínseca fez. Para começar, ó, capa dura, o corte do livro aqui é todo preto, que eu achei muito bonito, e dentro do livro ele está repleto de várias ilustrações, só aqui. Essa ilustração mexeu demais comigo, que eu sinto que as ilustrações casam demais com o texto. Por exemplo, nesse caso daqui tá falando de um dos atos que esse garotinho, que o filho da Juliette e do Richard fez, um treco muito brutal, que você fica em choque. Aí o ilustrador, que é um ilustrador brasileiro, alagoano, o Miguel, se não me engano, a arroba dele é Medrusa. Eu vou colocar a arroba dele passando aqui pela tela para vocês poderem conhecer o trabalho dele, porque ele é extremamente talentoso. Mas voltando aqui a essa ilustração, no texto você já fica o que? Agoniado ao ler as ações do menino, você fica com um pouco de medo, você fica tenso. Aí tem a ilustração dessa criança com uma cara extremamente demoníaca, possuída, sei lá, mas o texto com a ilustração casa muito bem. Dessa forma, como vocês podem ver, eu senti que o texto com a ilustração casou muito bem. Eu vou ver se eu consigo achar mais ilustrações, mas eu senti que as ilustrações tinham um tom mais sombrio, que ajudava você a entrar na história, a entender alguns elementos. Aqui tem mais ilustração. Pessoalmente eu gostei muito da ilustração, como ela casa com o texto, como às vezes ela te evoca emoções, porque realmente eu achei que ficou um trabalho impecável. O Miguel é um artista extremamente talentoso. Quando vocês forem ler esse livro, vocês vão ver, porque é impecável. A ilustração no final também é, meu Deus do céu, é bizarra. Aqui tem achei uma outra ilustração aqui, meu Deus do céu. Gente, me diz como é que você dorme à noite vendo umas ilustrações dessa com um livro que tem essa vibe de terror psicológico
espírito e folclore. Você não dorme, você simplesmente não dorme. Então eu gostei muito dessa edição, de como as ilustrações casam muito bem com o texto, de como as ilustrações também evocam um certo medo no leitor. Então eu acho que essa edição de luxo da Intrínseca ficou sensacional. Como eu disse anteriormente, eu sinto que esse não é um livro que é pra todo mundo. Eu diria que é um livro 880. Ou você vai gostar, ou você não vai gostar. Querendo ou não, às vezes essa questão de não ter capítulos pode dificultar para algumas pessoas. Apesar de que pra mim não teve tantos problemas, deu pra entender isso daqui é presente, isso daqui é passado, mas eu entendo que algumas pessoas gostem dessa organização com capítulos. E também aqui no livro o autor acaba jogando algumas informações sem explicar direito, mas que depois vão ter uma consequência depois no final. E só com o passar do livro que você vai tentando entender a ligação dessas informações que o autor joga sem explicar muito bem. E querendo ou não, a primeira parte do livro acaba sendo meio morna e não te assusta tanto igual a segunda parte. Então eu sinto que algum desses fatores podem influenciar para esse livro não funcionar para todo mundo. Porém, o livro funcionou para mim, foi um livro que realmente eu acabei sentindo medo em algumas partes, principalmente na segunda parte desse livro. Realmente consegui entender o medo que a mãe sentia do próprio filho, eu fiquei agoniada com essa criança. Realmente foi um livro que mexeu com as minhas emoções. Então eu te convido para você poder conhecer essa história, ler esse livro, até porque, gente, olha só que edição de luxo. Aqui também tem alto relevo quando você passa a mão na capa. Foi uma história que tem seus pontos negativos, mas tem seus pontos positivos e no fim acabou funcionando para mim. Então fica o meu convite para vocês conhecerem essa história, para vocês poderem ler esse livro. E comprando com o link aqui na descrição, que vai estar no box de descrição, vocês me ajudam sem gastar nada mais. Eu espero que vocês possam ter gostado da minha resenha de Terra Faminta, que eu tentei deixar bem claro pra vocês o que eu senti com esse livro, como ele mexeu comigo, porque de fato é um livro que tava caminhando meio morno e depois veio, bum, aquela explosão de sentimentos, de medo, de você ficar desconfiado, de você ficar inquieto. Então foi um livro que me trouxe várias emoções e as ilustrações também tão divinas. É uma edição maravilhosa por si só. Então aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles gostam de um bom terror psicológico, porque esse livro daqui, gente, entrega um bom terror psicológico. E também aproveita e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês já tinham ouvido falar de Terra Faminta, ou se vocês já leram, me contem aqui suas opiniões a respeito desse livro. Muito obrigada e até a próxima!